Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A nossa primeira reunião do ano 2023, né, do nosso grupo de apoio, é a nossa reunião dos pretendentes, né, porque agora nós temos duas reuniões acontecendo. Nesse mês que a gente comemora os 13 anos de fundação do GEAFA, né, estamos de aniversário agora, iniciando o ano e já comemorando. Também estamos começando com as nossas reuniões do grupo de pós-adoção, né? Então é uma alegria para a gente, tem uma outra equipe que está lá na outra reunião agora, começando hoje. Então é muito gratificante, é um sonho sendo realizado para nós também, na verdade, né? Era um desejo que a gente sempre teve e tal. E agora, hoje, iniciando então o nosso ano de 2023, esse ano a gente pretende fazer algumas reuniões online e outras reuniões presenciais, né? Então a gente vai sempre comunicando, nós já temos o nosso cronograma de reuniões e conforme cada reunião a gente vai comunicando se vai ser presencial e onde vai ser, ou se vai ser online, né? A próxima reunião, no mês de abril, está prevista para ser presencial e aí a gente vai comunicando o local certinho, tá? Para quem está começando, entrando pela primeira vez na nossa reunião aqui, nós somos o GEAFA, o Grupo de Apoio de Estudos e Apoio à Adoção, um grupo que foi fundado em março de 2010, né? Então esse ano, agora, esse mês fazendo 13 anos. E eu vou passar a palavra para a Marilyn, para a Melissa, para se apresentarem também, né? E aí a gente vai dando continuidade. Sim, sim. O Cid não se apresentou, né? Cid, acho que tem que fechar o teu áudio. Vou fechar. É o nosso atual presidente do grupo, né? E justamente o GEAFA, né? As últimas duas siglas é Família do Amor, justamente porque isso, acho que o que nos une aqui, né? É o amor pela adoção, a intenção de desenvolvermos enquanto pessoas, porque além de sermos pretendentes, né, somos pessoas e a gente precisa se desenvolver para que a gente tenha consciência do tamanha importância, né, e tamanha responsabilidade que a gente tem ao assumir esse papel, né, de ser pai e ser mãe, independente da forma que for. Então, como o Sidney falou, a gente está bem feliz hoje, é uma data bastante marcante para a gente, pelo fato de, além de estar completando os 13 anos, estar com dois grupos simultaneamente, e famílias, então, que já fizeram cadastro, que já tem, né, a sua família constituída pelo meio da adoção, então agora já estão fazendo todo o processo de trazer as suas angústias, as suas fraquezas e fortalezas diante de todo o cenário, que a gente sabe que existe toda uma preparação, mas ainda assim, né, não seria diferente de como qualquer outra situação, os desafios acontecem, né? Então, como qualquer outro relacionamento, por mais que a gente conheça muito a pessoa, né, seja por meses, por anos, a gente sempre vai ter algo que é desafiante, né? Então, me chamo Marilyn, eu sou psicóloga e sou atual secretária do grupo, e desejo boas-vindas. Não sei se tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez ao grupo, mas os nossos encontros de preparação para adoção, eles acontecem sempre no primeiro domingo do mês, e como o Sidney falou, a gente vai estar tentando intercalar entre presenciais e online. Melissa? Então, boa noite, pessoal. Eu sou Melissa, a gente está com o grupo desde a sua fundação, então é uma caminhada aí de 13 anos, mas uma caminhada feliz, né? A gente viu toda a evolução do grupo, né, para ele chegar até onde estamos hoje, então a gente está realmente comemorando, né, poder estar com todos vocês aqui. Eu acho que aqui nesse grupo tem pessoas novas que a gente ainda não conhece, mas também temos diversas pessoas aqui que já conhecemos há um bom tempo, então isso é bacana também, ver pessoas acompanhando o trabalho do grupo, né, construindo com a gente essa caminhada até a adoção, que é uma caminhada bem importante, assim, pela qual a gente luta, pela qual a gente trabalha, né?
Então, é bem bacana estar com vocês aqui e saber que está acontecendo, né, o outro grupo lá de pós-adoção, que é uma necessidade, a gente sabe disso, né, o quanto é necessário esse acompanhamento, essa troca, esse acolhimento para as famílias que são constituídas pela adoção, que estão lá, né, com seus filhos, né, os pais recentes ali, tendo suas demandas, suas dúvidas, né, e essa necessidade de compartilhar também com outras famílias. Então, isso já acontecia de alguma forma aqui, nesse grupo, né, no grupo de pré-adoção, onde sempre teve participação de famílias por adoção, de pais, né, que estavam acompanhando conosco, depois chegaram os filhos e aí não saíram do grupo, continuaram conosco por mais um tempo, e agora tem esse espaço lá para eles. Isso não significa que a gente vai deixar de falar aqui nesse grupo sobre pós-adoção, né? A gente vai continuar falando, a gente vai continuar trazendo as experiências para cá também, mas de uma outra forma, assim, para que a gente realmente possa refletir e possa experienciar, porque para a gente, eu digo isso de cadeira, porque também somos pais por adoção, assim, ter a experiência de quem já adotou nos ajudou muito, então tenho certeza que vai ajudar a todos também, então não significa que a gente vai deixar de falar de pós-adoção aqui nesse grupo, mas a gente sonha, né? A gente sempre sonhou com esse grupo específico lá, então por isso a gente está tão feliz aí de estar acontecendo, né, para esse acolhimento dessas famílias, tá? Só queria esclarecer isso, porque já aconteceu essa conversa lá no nosso grupo do WhatsApp. Ah, mas e agora? Não vamos mais falar de pós-adoção, né, para o nosso grupo. Não, vamos sim, vamos trazer muita experiência para cá, vamos continuar com as trocas. É só um momento específico para eles, né, que também precisa. Então, é isso que a gente quis trazer com o grupo de pós-adoção. E a nossa reunião, bom, como eu falei, eu acompanho o grupo desde o início, né? Hoje sou relações públicas aqui do grupo e a gente sempre contribui também. Nosso grupo, vocês vão ver, né? Para quem está chegando agora, quem já está mais tempo conosco já sabe, as nossas reuniões são conduzidas sempre por nós, membros do grupo, outros trazemos algumas pessoas de fora para poder aprofundar um pouquinho algum tema específico. Então, as nossas reuniões são bem dinâmicas, né? E a gente quer muito a participação de vocês. Então, que a gente tenha um ano aí de participação bem efetiva de todas as pessoas que buscam, né, conhecer um pouquinho mais sobre a adoção, aprofundar suas reflexões, né, sobre o grupo. Então, que a gente tenha um ano de 2023 muito produtivo. Nós mudamos um pouquinho o nosso cronograma de reuniões, vocês vão ver, em breve já vai estar no nosso site, a gente vai compartilhar com vocês pelo grupo do WhatsApp e também, né, nas nossas redes sociais. Então, a gente mudou um pouquinho a dinâmica, né, alguns temas que a gente achou importante a gente adaptar, inovar, né, para aqueles que já acompanham o grupo há algum tempo, mas sempre trazendo para vocês assuntos que sejam significativos, que façam refletir, que a gente possa discutir sobre o tema adoção e sobre essa preparação, né, para sermos pais e mães por adoção. Então, a ideia desse grupo é isso, é compartilhar, é trocar experiências e é trazer para vocês conteúdos, né, conteúdos de qualidade para que realmente vocês possam, que a gente possa, né, ajudá-los nessa preparação, nessa caminhada e nesse aprofundamento, né, do tema, tá bom? E o tema de hoje, então, é uma pergunta: por que adoção? Né? Então, a gente já quer fazer refletir desde o início, né? Começando por essa pergunta, que eu acho que é a primeira pergunta que a gente se faz, né? Por que eu quero adotar? Por que eu não quero? Quais são os prós? Quais são as contras, né? Até Dessa porque, decisão. né, Melissa, assim, eu fiquei pensando, e se o meu filho e se minha filha, né, quando chegarem, ou ao longo da vida, né, perguntarem por quê, né? Por que resolveram entrar no processo de adoção, né? E o que eu vou responder enquanto pai ou enquanto mãe, né? E talvez essa questão, como a Melissa falou, do tema vir em forma de pergunta é justamente para provocar vocês, né? Para fazer vocês refletirem sobre isso. Por que realmente vocês decidiram, né, adotar?
A gente sabe que aqui no grupo de pretendentes tem pessoas das mais variadas etapas do processo adotivo, né? Alguns estão ali buscando ainda conhecer o processo de adoção, outros estão na fase da documentação, outros já estão, né, já finalizaram, outros estão na parte das visitas, da parte técnica, né, das entrevistas com as especialistas, né, as técnicas da vara da infância. Então, são os mais variados processos, mas que acho que vem isso, assim, e amadurecendo isso dentro de vocês, acho que vai ser muito mais seguro para quando vocês precisarem falar para a criança, para o adolescente, né, quando chegarem na casa de vocês e fazerem essa pergunta, não vai ser uma surpresa, não vai ser algo tipo, e agora, o que eu respondo, né, porque isso já vai estar digerido dentro de cada um de vocês. E até vocês, quando for também uma situação de casal, né, quando forem pretendentes, de conversarem a respeito disso, né, de discutirem, será que são os mesmos motivos que vocês estão dentro de um processo de adoção ou são motivos diferentes? E aí eu vou fazer um pedido, assim, claro que é só um pedido, não é algo obrigação, né, não é nem a convocação, mas quem puder abrir as câmeras vai ser bem legal. Né? Porque aí a gente acaba se familiarizando mais, mas quem não puder, tá, né, ou tá em trânsito, né, a gente sabe que nem todas as condições são favoráveis, né, mas quem puder vai ser bem bacana, tá? Acho que podemos começar na lista oficialmente, assim, e então dentro desse processo, gente, de fazer vocês refletirem, eu e a Melissa, que a gente vai estar tocando agora essa reunião, a gente quer fazer uma provocação como se fosse um júri, assim, né? Um júri popular, onde a gente vai dividir vocês, né? Hoje a gente tem tecnologias que nos ajudam, não tem problema, Daniela, né? Tá com visitas, não tem problema. Só quando puderem mesmo, tá? Se puderem, no caso. A gente vai dividir vocês em dois grupos, né? Aonde vocês, e isso quem vai fazer a divisão do grupo nós somos nós, é o próprio sistema, né? Aleatoriamente. E vocês vão pensar em quais são os motivos, um grupo vai pensar quais são os motivos que vocês têm para entrar no processo de adoção, né? E o outro grupo vai falar o quê? Vai pensar o quê? Vai refletir sobre o quê? Quais são os motivos que vocês não teriam para entrar nesse processo de adoção, né? Os bons motivos e os motivos ruins, vamos dizer, né? Não sei como que também seriam os motivos que nos levam a querer adotar e os motivos que nos impedem, né? Isso. A adotar, tipo os empecilhos, aquilo que a gente não, né? Que nos leva a querer não adotar, né? Uma barreira, né? Como se fosse uma barreira. Isso, né? Então, o sim, né? O grupo de sim vai ser aquele grupo que vai, então, vocês vão estar discutindo entre vocês quais são os motivos que vocês têm para dar continuidade ou até para entrar nesse processo de adoção. E o grupo do não vai, então, estar discutindo, vocês vão estar listando, né? Alguém aí fica com papel de anotar em algum papelzinho aí, uma colinha, de quais são os motivos que, então, tem esse obstáculo, né? Que vocês teriam como empecilho para entrar dentro desse processo. E aí, dentro do grupo de vocês, ali vocês podem continuar com os vídeos fechados, se assim decidirem, né? Só ligam daí o microfone. E aí vocês vão estar decidindo ali, vocês vão ter 10 minutinhos para conversarem. Vocês vão estar definindo alguém que vai estar apresentando o que vocês escreveram para a gente. Tá? Então, não é nenhuma apresentação formal, né? Vocês vão dizer, a gente pensou nesse tópico, nesse, né? Não vamos decidir quantos tópicos são, mas o que vocês acham que vai vir, né, de contribuição do grupo para que vocês depois tragam aqui para o grande grupo, onde a gente vai juntar o sim e o não, e a gente vai estar conversando sobre isso. Isso, essa pessoa que vai anotar as ideias, né, depois traz para a gente o que ficou levantado, né, em cada um dos grupos, tá certo? Alguma dúvida? Quanto tempo nós vamos definir para 10 minutinhos.
Eu vou configurar aqui, então. Então, tá bom. É bom a gente ir lembrando também, né, por exemplo, os motivos que nos levam a querer adotar, e também aqueles os de fora, né, os internos, os nossos próprios motivos, mas os motivos externos também, que nos levaram a chegar nesse caminho da adoção, né. Mesma coisa para quem vai trabalhar com o não, né, então os que nos levam a não adotar também, né, aqueles internos, aqueles nossos que a gente realmente sente, né, enfim, e aqueles externos também, aquilo que de fora também nos influencia de alguma forma, né, a pensar em não adotar em algum momento. Então, só para contextualizar também, né, discussões. que a Vânia entrou agora. Vânia, a gente vai estar falando tratando do assunto do porquê adoção, né? E agora o grupo ele vai se dividir em duas equipes, vamos dizer, em duas salas, aonde o grupo do sim, vai decidir listar ali quais são os motivos, né, que eu tenho para adoção, e o grupo do não vai ser quais são os motivos, quais são os empecilhos que eu tenho para adoção, né? Que tipo de obstáculos que levariam para esse processo. Então, como a Melissa falou, tanto as nossas questões quanto as questões externas também, né? Do que a gente ouve, do que, né? Que a gente ouviu de vizinhos, amigos, sociedade, mídia, né? Podem trazer nos dois casos fatores que influenciam tanto sim quanto não. Nossa, passou muito rápido, gente. Passou muito rápido. E vamos começar pelo sim ou pelo não? Fazer pedra, papel, tesoura. Não é mais Acho que pode começar pelo sim. O que foi isso, né? Eu tô falando que o não é mais polêmico. Imagino. Eu acho que vamos começar pelo sim. Então, o Elton conseguiu voltar aqui, bom. Andréia, tu conseguiu fazer as anotações e queres falar para a gente um pouco do que a gente discutiu, porque o tempo foi pouco, né? Mas a gente conseguiu trazer alguns apontamentos. Eu anotei algumas coisas, mas no final eu comecei a escutar e esqueci da A gente vai contribuindo, não tem problema. Para falar? Isso, pode falar, por favor. Formar uma família, né? Dar amor, né? A continuação da família, passar o que a gente teve dos nossos pais, os valores, as coisas, da continuidade, né? Para os nossos filhos, né? Um ambiente saudável também para essa criança, né? E o resto eu acho que eu esqueci de anotar. Não tem problema. A gente falou, foi falado também, né, a questão de cuidar de alguém, né, ter esse propósito, né, o propósito de exercer o papel de pai e de mãe, e também de ter essa função de ter o papel de um filho também, de dar um lar, né, para essa criança ou para esse jovem. Foi falado também da alegria, né, da alegria de que a criança, o filho ou a filha, né, criança ou jovem podem trazer para essa família. E a questão também do complemento, né, falaram também a questão do casamento, assim, né, de o quanto um filho ou uma filha vem complementar a relação desse casal, né, no caso, quando é um casal, né, quando é monoparental, né, quando vem complementar também a história desse sujeito que está, então, no processo de adoção. Do grupo do sim, né, Marcos e Fernanda, Andréia, a Vânia, Elton, esses acho que são esses que estão aqui agora. A Rebeca, alguém quer complementar com algo mais? Não? É isso? Acho que faltou né, a questão da experiência também, né? A experiência humana também, que viver essa experiência dentro da sua vida. Isso também foi. Né? Então, acho que trouxemos os motivos, né, para entrar nesse processo. E agora eu imagino, né, o quanto seja polêmico, os motivos
os empecilhos, no caso, né? Do não adotar. Por que eu não devo adotar? Então, aí a Ju acabou anotando algumas coisas, mas a gente estava no meio da discussão ainda, então queria pedir depois para o Paulo e para a Rosane, que iam falar na sequência, se eles puderem falar aqui o que eles iam falar lá, daí a gente complementa aqui. Então, acho que a Jucineia pode começar a fazer a leitura daquilo que a gente já tinha anotado, e aí, na sequência, eles poderiam complementar aqui, que eles não tiveram chance de falar lá. Então, pontuou a história, o histórico de sofrimento, né? A questão da adoção tardia, que é o desejo dela, que isso é um desafio social, né? Para as pessoas, né? Que ela se sente questionada. O fato dela ser solteira, e ela se sente nessa condição que ela não quer ser mãe de bebê. A questão de ser sozinha, e para ser mãe de bebê sozinha, é uma questão para ela mais difícil também. E daí ela acabou falando assim para a gente uma frase, você não quer ter um filho seu? Que é a frase social, né? E a questão da violência sexual, o pessoal questionou que se sente inseguro com a questão de uma criança ser violentada sexualmente e entrar no processo de adoção e ser adotado pela família, no caso. É isso. Eu vi ali que a Rosane já escreveu algumas coisas no chat, não consigo ver aqui, mas se tu quiseres abrir, viu, Rosane? Sim. O Paulo também, o Paulo estava falando lá e acabou... Eu vou dizer ali o que ela colocou. Ela colocou crianças custando caro, medo de ser bom pai e a questão da vida social também. Certo. Paulo, você quer falar? Não, o meu foi o que a Jucinéia já abriu ali, foi a crianças que sofreram um abuso sexual. Como eu tinha falado, eu e a minha esposa, a gente tem horários diferentes, e como eu sou homem, se ela foi abusada, principalmente menina, se vier menina, ou menino também, e a criança ficar comigo, a gente ficou com receio assim, pô, será que ele vai ficar com o pai sozinho à noite? Será que o cara vai mexer comigo? Será que não? Será que vai? Será que... Então a gente ficou com receio, a gente colocou essa restrição até para preservar a criança, mais a criança, né? Porque a gente não sabe, né? De repente, ou ao contrário, porque tem várias formas, né? Porque às vezes a criança gosta gosta entre aspas, né? Porque tem aquela síndrome de Estocolmo, gosta e fica, nossa, apaixonada pelo pai e rejeitar a mãe. Também é o contrário. E daí tem pela violência, porque ela vem do mundo onde isso era natural, né? Para ela, né? Não é natural, mas isso é natural para ela. Então a gente não fica com medo de uma coisa dessa, né? Por isso a polemização, eu acho. Eu anotei aqui também, além disso, algumas coisas que eu lembrei, né? A questão do medo, a questão de ser interracial, por exemplo, a família, né? Os amigos, enfim, a aceitação, acho que isso é um empecilho também. Eu tinha colocado a questão das questões financeiras, mas daí a Rosane já colocou, né? E a questão psicológica da criança também, de como medo, esse receio, né, de ter que trabalhar com essas questões que vêm aí com a criança. E vem para mim que muitas vezes são trazidas assim nas falas dos leigos, da própria sociedade, de uma forma geral, que é assim, tu és muito corajoso, né? Ou tu és muito corajosa, porque nem vai ser do teu sangue, né? Como é que tu vai saber se vai dar problema, se não vai, se vai ter alguma doença, se não vai, né? O gene, né? O gene do biológico, né? Então, é falado isso muito como uma forma de empecilho, assim, como se no biológico, né, na filiação biológica, a gente teria algum tipo de bola de cristal para identificar como que vai ser a nossa relação com o nosso filho, nossa filha.
né? Então, por que a gente traz isso, né, gente? Que é um pouco do que a gente falou no início, de identificar quais são os motivos que vocês têm para entrar nesse processo, porque vocês já sabem, esse processo ele vai demorar, né? Vai demorar por uma série de fatores que a gente sabe. Tem a questão, né, que a gente sempre diz, não existem fábricas de bebê, não existem crianças sobrando, assim, né? Hoje, quando a gente fala que a mídia às vezes coloca, né, que tem muitas crianças esperando, a gente sabe que são crianças e adolescentes que já estão fora de um perfil que é o mais demandado, que é o mais esperado pelos pretendentes, né? E além disso, de a gente entrar em contato com o real motivo, não romantizar a adoção, né? A adoção, ela não é um ato de caridade, né? Eu não estou ali porque eu sou bonzinho e aí por isso eu vou estar, né, acolhendo essa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A vara da infância e da juventude, os técnicos, né, e todos os trabalhadores, eles estão voltados, não é para o pai e para a mãe, eles estão voltados para a criança, né? Então tem que ser o melhor para a criança e para o jovem. Então é por isso que eles vão atrás de famílias para aquela criança e não o contrário. As crianças que estão... Marinho, quando tu falou ali, né, da questão de... essa questão de olhar para a criança, né? Eu me lembrei, assim, que também muitas vezes a gente quer adotar para satisfazer as nossas necessidades, aquilo que a gente acha que é melhor para a gente, né? Uhum. Então, é claro que a primeira motivação muitas vezes vem disso, assim. Uhum. E uma coisa que a gente não falou foi isso, que na maioria dos casos, o que motiva a adoção é o fato de alguma forma, a gente não poder ter filhos biológicos, né? Então, isso é um motivador também. Uhum. E aí a gente precisa saber muito bem trabalhar isso para entender e buscar, então, realmente esse olhar, né, para a criança e o adolescente que estão ali, né? Isso, a gente fala não da só vivência. olhar só para a gente, mas olhar para a criança nesse sentido, né? A vivência de um luto, né? Porque toda a situação que a gente já ouviu em vários encontros do GEAFA, que tem pretendentes que vêm porque desde o início sabiam que queriam adotar, né? Que é um desejo, às vezes, de infância, na adolescência, que já surgiu por uma questão de histórico familiar, ou um desejo mesmo seu, mas a gente sabe que alguns casos também começam a pensar, então, na via da adoção, né, porque não tiveram a possibilidade de vir por meio biológico, né, por meio de gravidez, né, de geração. Então, elaborar isso tudo, né, porque eu tenho ali o idealizado, né, que é alguém que é um bebê, né, parecidinho comigo, ou parecidinho com meu esposo, né, alguém que eu possa acompanhar desde o início, que faça toda a troca, né? Então, por isso eu preciso elaborar esse luto, essa perda da possibilidade, então, de gerar esse filho dessa forma, né, biológica. Então, eu vou ter que gerar no coração, como a gente diz, que é por meio da adoção, né? Por isso que é todo o investimento que vocês têm de tempo, de energia, e quando vai ser a minha hora, quando que a técnica vai ligar para dizer que é minha criança, né, meu filho, minha filha, meu jovem vai chegar na minha casa. Então tem um investimento aí que não deve ser pautado necessariamente no que é só meu, né? Quando a gente discutiu ali no sim, né, questão do casal, claro que a criança ela vem com uma forma de constituir essa família, né? Alguém comentou ali, né? O casal já é uma família, né? Então vem um novo integrante, mas a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente entende que aquela criança ou aquele jovem vai vir para ser a solução dos nossos problemas, né? Porque a criança e o filho e a filha ele não tem que solucionar o problema do adulto. Ele vai vir para que os adultos solucionem o problema dela. Eu acho que é bem ao contrário, né? Então, a criança e o jovem que está no meio da adoção, que está ali na busca ativa, né, à disposição do sistema para que vá até uma família, é uma criança e um jovem que teve, de alguma forma, a violação dos direitos dela, né? E por isso ela está ali.
Então, quem tem que ser acolhido, quem tem que ser amparado é essa criança, esse jovem, e por isso que esse adulto precisa estar consciente e responsável de todo esse processo. E uma coisa que a gente ouve muito, Melissa, que a gente também esqueceu de trazer, que às vezes os motivos que nos fazem buscar a adoção é porque eu penso na minha velhice, né? E eu penso que se eu não tiver filhos, não vai ter ninguém para cuidar da gente. E aí esse é um jeito, né, que a criança não, né, a gente até brinca, né, então teria que contratar um cuidador de idosos, ou uma dama de companhia, e não uma criança, um adolescente que eu já tenha como se fosse um consórcio, né, vou lá, vou investir nesse consórcio para daqui a pouco ser contemplado. A gente está falando de vidas humanas, a gente está falando de pessoas, e a gente não está falando de negócios, né? Então esse cuidado que a gente precisa, e mais do que ter o desejo de ter um filho, é o como, o que eu vou fazer para ter esse filho, né? Para ser um bom pai, como foi falado, né? Ser um bom pai, ser uma boa mãe. Como que eu vou me desafiar a isso? Tem essa questão também, vocês já estão tão bem juntos, aí agora vão arrumar uma criança, né? para atrapalhar a vida de vocês, a rotina e tudo mais, né? Essas tipo de pergunta que foi feito pra gente, por exemplo. E é coisa assim. Isso falaram pra nós na época, né? Mas a vida de vocês é tão boa, né? Pra que vocês vão adotar? A gente ouviu isso. Sim. E então, essas provocações, né, servem então de reflexão, como a gente falou, né, para tomar um cuidado de que lugar que a gente coloca esse filho, essa filha, né, e a gente ir conversando a respeito disso e tá digerindo tudo isso dentro da gente, porque, como eu falei ali no início, né, a criança ou o jovem, ele pode ter essa decisão, assim, né, de perguntar, mas por que vocês me adotaram? Né? Por que tiveram foram até o fórum, né, de vocês contarem essa história para eles, de alguma forma, de realmente trazer essa experiência e enviar essa curiosidade, né? E aí, de vocês saberem o porquê, realmente. Porque não faz muito sentido, né, eu estar envolvido em algo que não sei bem o porquê. Né? Ninguém, por exemplo, vai assim investir, eu vou trocar de trabalho, né? Vou mudar do meu emprego, não sei por quê, né? Não sei por que eu estou mudando de emprego, eu estou só simplesmente mudando, né? Eu acho que tem que gerar uma reflexão aí, né? Do porquê. Os motivos, trouxe um exemplo, mas a gente pode trazer para os mais variados momentos da nossa vida, né? Do porquê essa mudança, né? Por que eu saio de uma situação cômoda, onde a questão financeira, né, é algo que eu sei que é diferente quando tenho filhos, e aí eu vou me envolver nisso, vou me comprometer, e mais do que me preparar com a questão financeira, que como falaram ali, custa, né, ter filhos custa, né, e aí das mais variadas formas, se é um bebê vai custar nas fraldas, no leite, na creche, na roupinha, se for um adolescente vão ter outras demandas, mas além dessa questão também de jurídica também, que eu tenho que conhecer todos os processos, saber do processo do meu filho, da minha filha, conhecer, ir atrás das informações com as técnicas do judiciário, mas além disso também estar me preparando enquanto pessoa para esse momento. Mais alguém quer comentar mais algo que tenha faltado? É isso. Melissa, acho que a gente pode dar, então, um seguimento à última parte do nosso encontro de hoje, né? Então, na verdade, até a gente estava revisitando algumas reuniões anteriores sobre esse assunto, né? E a gente trouxe o casal Schettini, não sei se alguém aqui estava na reunião com eles, né, um tempo atrás, falando um pouquinho sobre esse tema, né, trazendo um pouco dessa questão das motivações, né, que nos levam a buscar a adoção. E naquele momento foi falado da questão
das diferenças entre desejo e vontade, né? Acho que eu e a Marília até conversamos sobre isso hoje, e o quanto a gente precisa ter essa vontade, né? Porque a vontade, ela gera uma ação. Você vai buscar, você vai se informar, você vai refletir. Eu acho que estar aqui no grupo, buscando, né, se preparar, buscando refletir, buscando essas trocas, já significa que todos que estão aqui têm essa vontade, além desse desejo, porque o desejo, ele é uma coisa mais subjetiva, né? Ele fica na nossa imaginação, a gente quer. E quando, a partir do momento que eu tenho essa vontade, que realmente a gente decide por adotar, a gente vai atrás, a gente busca, né? A gente toma alguma atitude, e eu acho que isso é bem importante. Ou a gente levanta a maca e bota embaixo da maca. Pode ser. Acho que tem alguém querendo falar? Não? Só tá aberto ali, né? Quem quer? Eu não consigo ver, gente. Ah, tá. Fechei. Eu tô no celular, eu não consigo ver. Bom, então, a gente queria trazer um pouquinho para vocês. Não sei se todos sabem, mas eu sou casada com o Sidney, que está ali como Giafa. E nós temos uma filha, a Manuela, ela tem 10 anos. Então, isso significa que a gente já estava no Giafa antes da gente entrar com todo o processo e tudo mais, né? Nós já tínhamos definido pela adoção mesmo antes do Giafa existir. Mas a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês a nossa história, talvez alguns de vocês já tenham ouvido, né? Mas mais nesse sentido, assim, o que nos motivou, né? O que nos levou a buscar a adoção, que eu acho que é o tema de hoje, né? O que veio dentro da gente que realmente nos levou a buscar esse processo, né? Então, só para contextualizar um pouquinho antes dessa tomada de decisão, né? Nós éramos bem jovens, começamos a namorar bem jovens, né, Cid? E tínhamos poucos meses de namoro quando eu descobri que eu tinha câncer de ovário, né? Eu tinha 18 anos para 19 anos. E aí, enfim, todo o tratamento, né, que você já deve imaginar, quimioterapia, eu tive que fazer cirurgia, esterectomia. E eu era muito jovem, a gente nem estava pensando em casamento e nem muito menos em ter filho na época, né? Mas, assim, foi uma situação que surgiu que realmente a gente não tinha previsto, né? A gente não tinha pensado sobre esse assunto até então. Embora eu tivesse tido uma experiência bem recente com a minha afilhada, Fernanda, que é filha da Marli, que participa aqui do Java também, foi por conta dessa história, da história da minha irmã com a sua filha, né, com a Fernanda, que a gente entrou em contato com a adoção e que a gente começou a tomar gosto por esse assunto, né, então até que a gente então fundou o Giafa, mas foi o primeiro contato da minha vida com a adoção, né, que foi um pouquinho antes ali. E aí, em virtude de tudo isso que aconteceu, né, obviamente, quando eu fiquei sabendo que eu não poderia ter filhos, porque eu sou uma pessoa que eu sempre me vi como mãe, né? Eu sou a filha mais nova de 7 irmãos e eu sou temporão, então os meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então eu tenho muitos sobrinhos, eu tenho 16 sobrinhos. E como tia mais nova, eu era aquela que cuidava da galera, que inventava brincadeira. A minha diferença de idade com os meus sobrinhos é bem pouca, né? E então eu era aquela tia que, tipo, sempre foi mãezona de seus sobrinhos, porque a gente tinha um contato muito grande, né? E isso, para mim, era muito claro, assim, o fato de querer ser mãe, para mim, sempre foi, assim, não tinha dúvidas, né? E quando eu fiquei sabendo, né, no hospital, enfim, que durante a cirurgia foi feito, então, a biópsia, e aí foi visto que era maligno, aí foi resolvido fazer esterectomia total e tudo mais, e eu não sabia de nada, fiquei sabendo depois, né, da cirurgia. E aí eu queria muito ver a reação do Cid. Ele não estava comigo nesse momento quando a médica contou, né? Enfim, que ela me deu essa notícia. Você não vai poder ter filhos, né? Explicou, enfim, todo o problema e tudo. E aí foi onde
eu chamei, mas gostaria muito, eu queria ver a reação dele, né? Tipo, o que ele pensava sobre isso, né? A gente nem teve a oportunidade de conversar sobre isso, a gente namorava há muito pouco tempo, então, imagina, né? Não chegamos, né, a conversar em nenhum momento sobre esse assunto. Não sei se tu quer falar, Cid? Quer falar dessa parte? Não, então, né? Eu tinha descido para outras pessoas subirem para o quarto para visita naquele momento, e aí foi bem o momento que a médica chegou para dar a notícia, né? Mas para mim, assim, eu não sei se talvez até pelo fato de que a gente tinha tão pouco tempo de namoro, que a gente não pensava nisso, a gente só comentava, porque como meu pai é gêmeo, a gente comentava brincando dessa possibilidade de a gente ter gêmeos e tal. Mas imagina, a gente não tinha nem um ano de namoro ainda, então a gente nem pensava na possibilidade ainda. E aí talvez até por isso, não sei, mas para mim foi muito tranquilo no sentido assim de a gente não vai poder ter nossos filhos biológicos, mas a gente tem outros meios de ter filho, né? E tem a possibilidade da adoção e tal. E para mim foi muito tranquilo isso. Para mim no momento ali o foco era a recuperação da saúde, né? Eu acho que esse que era o principal. E se a gente ia resolver ter filho, se ia ser por adoção, né? Como é que ia ser? Isso era uma coisa que a gente ia resolver depois, né? Então foi o que eu falei para ela naquele momento, assim, não fica pensando nisso agora. Nesse momento é a hora de pensar na tua recuperação da saúde. E aí depois a gente vê isso, a gente pode adotar, enfim, daí a gente, quando for o momento, a gente fala sobre isso. E assim, para ver como é diferente, né? Eu tava vivendo um luto naquele momento, eu tava super vivendo um luto, assim, né? De não poder ser mãe e tal. E para ele, muito naturalmente, assim, a primeira frase que ele me falou quando eu falei para ele que ele entrou no quarto, eu só falei para ele assim, ó, a gente não vai poder ter os gêmeos, né? Eu brincando assim, né? E ele olhou para mim, nossa, imagina. Talvez até seja uma missão que a gente está tendo agora, né? De repente ter filhos por meio da adoção, né? A gente nos foi dada essa missão, assim, no sentido de construir a nossa família de uma maneira diferente, né? Daquilo que a gente imaginava, daquilo Não que a rola gente no refeitório. pensava. E na verdade, para ele foi muito natural, foi a primeira coisa que ele pensou, e para mim não, eu precisei de um tempo para viver aquele luto, para, né, realmente assimilar, e, enfim, depois a gente conversou, e o que nos motivou a buscar a adoção foi justamente isso, assim, porque a gente tinha muita certeza de que a gente queria construir uma família, né, e para a gente, né, ter filhos era uma coisa importante, sempre foi uma coisa importante, né, e isso, assim, claro, depois desse tempo que eu precisei para me recuperar, que eu pude vivenciar esse luto de saber que eu não ia ser mãe biológica, que eu não ia ter uma gravidez, que era isso que a gente imagina, né? Adolescente, tu se imagina isso no futuro, enfim. E eu precisei desse tempo, mas ao mesmo tempo eu logo entendi que sim, que a gente tinha outros meios para construir a nossa família, né? Que a gente podia pensar no futuro, que nada, né? Que não seria o fato de não poder ter filhos biológicos que queria comprometer, né? Esse nosso sonho de formar uma família. Então, e vieram todas essas perguntas que foi falado aqui, tá, gente? Então, é normal, todo mundo vai passar por isso, assim, as pessoas não conhecem o processo adotivo, né, então, e eu acho que isso é uma das nossas missões, eu sempre falo isso, assim, que nós como grupos, como membros, como participantes de um grupo de adoção, a gente precisa levar isso para a sociedade, para mostrar como funciona, porque as pessoas não têm ideia de como funciona o processo de adoção, né, então as pessoas veem, mas demora muito, mas é muito burocrático, mas as pessoas acham que é como passa nos filmes americanos, assim, que abre-se aquelas portas, daí tem um monte de bercinho, daí tu vai lá, escolhe o teu, leva para casa e vai embora, né? E o quão complexo que é esse processo, assim, e o tanto que a gente precisa de preparação, né? E quanta discussões a gente precisa, quanta discussão, quanta reflexão a gente precisa para poder se preparar. Eu acho que isso que a gente precisa levar, né, para a sociedade, eu acho que isso que a gente quis, assim, que a gente quer, né, com o GEAFA. E isso que nos ajudou muito também a poder responder essas perguntas, né, acolher as perguntas, as pessoas não vêm falando por mal ou para criticar, ou enfim,
mas por desconhecimento mesmo, né? E por não saberem do que se trata, não saberem que tipo de sentimento que a gente está vivenciando naquele momento, né? Às vezes algumas perguntas dessas machucam mesmo, assim, ou nos fazem dar um passinho para trás, falar, peraí, será que é isso mesmo? Será que, né? Quando as pessoas vêm fazendo esse tipo de pergunta, ou, enfim, críticas em relação ao processo adotivo, ou nos fazendo refletir sobre coisas que a gente não tinha pensado ainda, né? Questões financeiras, né? Questões familiares, questões sociais que implicam, né, no processo de adoção. Então, eu acho que a gente precisa acabar crescendo com isso, né? Pegar isso para a gente, buscar as respostas, levar as respostas para as pessoas, e a gente acaba crescendo com esse processo também, né? Lógico que na época a gente ainda não tinha todos esses conhecimentos, as reflexões que a gente já teve, né, no decorrer desses anos, mas estar no grupo e poder trocar essas ideias aqui, para a gente foi bem importante, né, em todo o processo adotivo. Então, a Manu chegou em 2013, né, ela chegou para a gente, ela era um bebezinho, ela tinha 40 dias, né, quando ela chegou, e foi uma experiência incrível, né, acho que todo mundo aqui espera por esse telefonema. A gente estava dando uma entrevista sobre adoção para uma pessoa, e falando sobre adoção, ela chegou, né? Então, para a gente também foi assim um presente poder vivenciar esse momento, né? Justamente quando a gente estava falando sobre o assunto adoção, né? E assim, e o pós-adoção é tudo aquilo que a gente vai conversar ainda no decorrer desse ano. Assim, tem muitas coisas que acontecem mesmo quando a criança é bebê, né? É lógico que são demandas diferentes, né? A adoção tardia, ou a adoção de bebês, né? Enfim, cada um tem as suas demandas e elas são complexas, diferentes, mas elas são reais, né? É uma família que se forma, para a gente foi muito importante, né, ter essa vivência no grupo e poder compartilhar isso também, até hoje, né? Acho que a gente hoje ainda falei assim que eu queria ter um clone meu para estar lá no grupo do pós-adoção, porque eu queria estar lá também, né? E justamente por isso, porque nós sempre aprendemos, como pais e como mães, né? A gente acaba aprendendo com cada etapa, com cada passo, com cada reflexão, embora a gente já tenha falado inúmeras vezes aqui no grupo sobre isso no decorrer desses 13 anos, cada reunião a gente aprende alguma coisa nova, assim, pelo menos para nós é assim que funciona. E mesmo quando a gente vai se preparar, enfim, né, hoje, por exemplo, resgatando algumas coisas que já foram faladas em reuniões anteriores, né, para a gente trazer de volta, assim, a gente acaba refletindo e observando, né? Então, as motivações que nos levam para adotar, elas são inúmeras. Os empecilhos também são inúmeros, né? E aí eu acho que é a gente organizar isso como pessoa, como família, né? Para que a gente possa se preparar da melhor forma possível. Acho que seria nesse sentido, né? E quanto mais seguro a gente está da nossa decisão, mais segurança a gente vai passar para o nosso filho, nossa filha, né? A gente, tipo, não sei se é bem isso, né? Primeiro que a gente está tratando de vida, né? Então, assim, se a gente for parar para pensar que esse filho, essa filha já passaram por um processo de rejeição, se for um só, né? Tem casos que é mais de um que vem. E agora, nesse momento, eu estou assumindo o compromisso de ter essa criança, esse jovem como filho, como filha, é um outro sim que eu estou dando. Essa semana passada, eu escutei de uma conhecida que ela teve muita dificuldade com a filha biológica no processo de alfabetização. E que ela disse que a todo momento ela pensava assim, como é que eu faço para devolver? Como é que eu faço para devolver minha filha? Não imaginava que ia ser tão difícil, né? Mas ela não tem para quem ela vai devolver para onde? Para a maternidade, né? Para obstetra, né? Para quem que ela vai devolver? Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente está recebendo um filho, uma filha, como eu falei, ele com violações de direito, e que chegam um pouco
desestruturados, né? Um pouco, às vezes, para ser um pouco sutil, né? Às vezes é muito desestruturados, né? Como foi falado, às vezes de questões de abuso sexual, às vezes situações de dificuldades cognitivas, né? Às vezes dificuldades físicas, né? E que com uma enorme ferida na sua carência, né? Uma enorme ferida na sua emoção, e que vocês vão precisar fazer toda a limpeza dessa ferida com muita cautela, respeitando muito os limites dessa criança, né? E buscando ajuda quando for necessário, né? Sempre importante, um dos temas que a gente fala ao longo do ano aqui no GEAFA, é a importância da rede de apoio que vocês tenham, né? De vocês estarem se conhecendo, de conhecendo as emoções de vocês, porque às vezes quando a gente é pai e mãe, a gente mistura tudo muito isso, né? Não sei lidar muito com as emoções, e aí quando a criança faz determinada situação, eu vou lá e às vezes perco um pouco do controle, e aí eu preciso me trabalhar enquanto adulto, né? Para receber, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu conhecer minhas emoções, mais fácil vai ser lidar com o outro. E como a Melissa falou, o Schettini, que é o Luiz Schettini, quem não conhece esse casal, né? Tanto o Luiz quanto a Suzana, eles são fantásticos, tem livros, né? Tem vídeos no YouTube. Ele falou uma coisa que eu gostaria de complementar aqui. Ele disse que quando a gente não suporta a nossa própria companhia, como é que a gente vai fazer para criar a necessidade do outro ter a nossa companhia? Se eu não consigo conviver comigo mesmo, sozinha, né? Como é que o outro vai querer conviver comigo, né? Comigo, assim, né? Então, acho que também fica essa reflexão. Pessoal, querem contribuir com algo mais, né? Pretendentes, Melissa e Sidney, a gente já vai se encaminhando para a finalização dessa reunião de hoje, né? Mas querem comentar algo de como que foi para vocês? Foi um pouco diferente, né? A primeira vez que a gente faz desse jeito, assim, de troca, né? De salas, de compartilhamento. Mas se quiserem comentar, né, como se sentiram, ou o que fica da reunião também para vocês, se foi importante, né, se tem alguma também sugestão. Isso aí, a palavra está aberta. Podem falar, pessoal. Legal, a Daniela colocou aqui no chat que infelizmente perdi uma parte, mas é sempre tão importante estar aqui. Adorei a estratégia dos grupos. Que bacana, legal. Então, uma forma de colocar vocês também conversando um pouquinho, né? E trazendo aí as suas experiências, né? Seus pensamentos também. É isso, gente. Eu acho que, né? Coragem, pessoal. Todo mundo está aí acanhado, né? A gente já não vamos dizer que é surpresa para a gente, porque geralmente vocês no online vocês ficam bem acanhados e no presencial vocês se soltam um pouquinho mais, né? Mas vocês concordam que quando a gente vai lá no grupo fica mais fácil de falar? Quando a gente está num grupinho menor, só entre poucas pessoas? A gente pensou dessa forma, assim, que quando a gente está aqui no grupão, que tá todo mundo junto, a gente fica mais, né, com mais vergonha de falar, não quer abrir microfone, mas quando a gente está num grupinho menor, acho que todo mundo tem a chance, né? Essa foi a ideia da dinâmica de hoje, para a gente abrir um espacinho, assim, para cada um falar um pouquinho. Então, gente, acho que como de praxe, né, a gente faz a nossa fotinho oficial. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui. Por mais que são quietinhos, a gente entende também que tem todo um processo de vergonha, de familiarização com o grupo, né? Mas só o fato de vocês estarem aqui no domingo à noite, se dedicando a isso, né? Se dedicando a essa função de serem pais e mães, eu acho que já é um investimento bastante legítimo, né? Acho que vocês poderiam estar fazendo tantas outras coisas, né? Poderiam estar descansando, poderiam estar com a família, poderiam estar vendo uma televisão, enfim, mas estão aqui, então acho que
estrelinhas, né, para vocês, para essa etapa, e contem, né, também quando tiverem essas crianças, seus jovens, contem também que vocês participaram e participam, né, continuem participando do grupo. Gente, um abraço bem grande, boa semana a todos, e até abril agora. Tchau, Obrigado, pessoal. gente. Obrigada, viu? Obrigado. Tudo Boa de bom semana para a todos. vocês. Obrigada, tchau. Até a próxima. Até. Tchau, até a próxima. Valeu.